Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Contacto Direto de hoje. O tema em destaque do programa de hoje é o autismo. O autismo tem estado a afetar várias famílias em Moçambique, apesar de ainda não haver dados oficiais em relação à doença. Hamilton teve uma infância e adolescência marcadas por brincadeiras e comportamento que, na ótica dos pais, era um pouco esquisita. Foi assim que, aos 33 anos de idade, descobriu que era autista. Por outro lado, Lorena é uma mulher que diariamente luta e sonha com a redução dos transtornos do autismo com o seu filho de 4 anos. Parece comum que o transtorno de espectro autista seja descoberto na infância, mas nem sempre é assim. Eu descobri ou soube que era autista aos 24 anos de idade. Na altura eu fui diagnosticado como Asperger. Asperger não fazia parte, neste caso, do grupo de síndromes que acopolam o autismo. Só mais tarde, aos 33 anos de idade, é que fui realmente diagnosticado como autista. Quando eu soube que era Asperger, praticamente não fiz absolutamente nada. Continuei a levar a vida com a maior naturalidade, mas pelo menos encontrei uma resposta para aquilo que eram as dúvidas ou as questões que eu tinha na minha própria cabeça com relação ao porquê que eu era ou me sentia diferente de algumas pessoas. Quando fui diagnosticado como autista, exatamente é que encontro uma resposta completa para estas questões ou para estas dúvidas que eu tinha com relação a algumas coisas. Então, aos 33 anos é que fui diagnosticado exatamente como autista, que foi o diagnóstico definitivo neste caso. Então, basicamente é isso. Nessa altura que eu comecei já a preocupar-me em saber o que é autismo, como é que as pessoas autistas se comportam, o que é que o autismo afeta, o que é que o autismo pode não afetar, enfim. Foi daí para a frente que eu comecei a estudar e a saber mais sobre o autismo concretamente. Do comportamento pouco comum e que o distinguia da maioria das crianças ao diagnóstico de autismo aos 33 anos, Hilton Ama, que é autista de nível leve, vê a repetição da história no seu primogênito. Mais tarde tive um filho também que é autista e também isto fez com que eu direcionasse muito mais para a causa do autismo. Então, de forma direta seria isso, 24 anos e mais tarde, aos 33 anos fui realmente confirmado como autista. O autismo é classificado em vários níveis. Com que nível foi diagnosticado? Bom, o Asperger é um nível moderado. Eu sou de nível leve, praticamente que não preciso de suporte como tal. Só tenho situações como hiperfoco para algumas coisas, mas não consigo socializar, dificilmente faço amigos, dificilmente é muito complicado para mim a questão de socialização. Mas no que concerne ao dia a dia, consigo fazer as coisas com maior naturalidade. Tenho hiperfoco, neste caso sou mais focado em fazer as coisas. Quando tenho interesse em alguma coisa nessa coisa que eu me foco, eu posso praticamente distrair-me ou deixar de lado as outras coisas, mas é concretamente isso, é mais na questão de socialização. E algumas dificuldades também fui encontrando em algumas coisas que as pessoas podiam dizer, olha, neste aspecto podias ter se comportado daquela forma e eu achar natural a forma que eu me comportasse com determinadas coisas, mas que para as pessoas que são neurotípicas, como a gente diz, não se comportariam daquela forma. Então é basicamente disto que esta diferença basicamente que há no que concerne a pessoas de nível moderado, leve neste caso, e pessoas com nível mais severo, que precisam de alguma assistência, precisam de algum suporte, precisam ter alguém que seja ali para ajudar-los para fazer algumas coisas. Eu pessoalmente não tenho essa necessidade, mas já o meu filho tem algumas necessidades deste género, que ele precisa de suporte para algumas coisas, tem dificuldade, por exemplo, na fala. Eu, ao contrário, comecei a falar mais cedo, comecei a ler mais cedo, mas o meu filho tem este atraso no ler, tem este atraso neste caso na fala também, e também no escrever. For the third week in a row, the number of new cases of COVID-19. A Organização Mundial de Saúde diz que o autismo constitui um grupo diverso de condições relacionadas ao desenvolvimento do cérebro. O organismo revela ainda que as características podem ser detectadas na primeira infância, mas o autismo geralmente só é diagnosticado muito mais tarde, e este foi o caso de Hilton. Engraçado que ninguém teve essa iniciativa, porque conforme eu disse, as pessoas não sabiam que existia autismo. Eu estava na África do Sul na altura
E eu diria, ele era psicólogo na altura, mas nós estávamos numa conferência, foi ele que me chamou a atenção com relação a algumas coisas que eu fazia. Então ele teve a curiosidade de fazer-me estes testes, esses exames. E 2 dias depois eu fui lá e fiz os exames, fiz os testes e ele acabou dizendo que, olha, eu era Asperger. Então nessa altura não era autismo, era só Asperger, porque ele via que eu tinha muita atenção para algumas coisas, tanto é que eu fui palestrante até nessa conferência em que eu estava na África do Sul. Então dali para frente é que eu vi esta interação como tal, e aos 33 anos é que sou diagnosticado como autista. O Asperger passa para uma das classes, neste caso do autismo. Então é assim que foi. Então não foi ninguém da minha família como tal, foi tudo feito realmente na África do Sul. Só depois é quando eu volto para cá, para Moçambique, que eu depois já começo a abrir, mas aos poucos com as pessoas. Então, olha, eu sou autista, as pessoas também nem sabiam o que é autismo. Autista, o que é isso? Então as pessoas começavam já a investigar. Mas foi muito ainda pouco em segretismos, só mais tarde, muito mais tarde mesmo. Anos depois é que eu comecei já a abrir de forma mais aberta e também comecei a encontrar que já algumas pessoas cá em Moçambique já havia uma associação que era a AMA, que é a Associação de Autistas, então comecei a juntar-me com pessoas que eu pudesse mais me agrupar e que me sentisse mais próximo, mais familiarizado com aquilo que eram os sintomas que eu tinha. Então basicamente foi isto. Não foi ninguém da família, foi fora mesmo. Só depois é que eu venho cá e abro abro esta caixa e digo que realmente me reconheço como autista. Eu descobri o transtorno do meu filho quando ele completou 1 ano de idade. Ele começou a regredir, começou a perder as palavras que ele aprendeu, ele não conseguia reter, perdeu o contacto visual e não gostava de socializar. Aqui começa o triste relato de uma mulher que é mãe de um menino autista do nível severo. Chama-se Lorena Muyanga, que afirma que a socialização do seu filho por meio de uma escolinha e terapia de fala foram as primeiras recomendações profissionais. Levamos a ele para uma médica psicoterapeuta. A psicoterapeuta disse que ele ainda era muito novo para fechar um diagnóstico, que ele deveria entrar numa escolinha para poder socializar com outras crianças. E foi isso que nós fizemos. Pusemos numa escolinha para ele socializar com outras crianças. Ele começou a frequentar a escolinha, e a terapia da fala também. Posso falar do Hospital Central. Ele começou a fazer as terapias com 1 ano e meio no Hospital Central, terapia da fala. E a ir à escolinha, a brincar com amiguinhos. E assim foi andando. A dado momento a terapia da fala parou. O terapeuta chamou-me e disse que o menino era pequeno ainda para as terapias, que o menino só precisava de estar com as crianças da idade dele. Parou as terapias, continuou a escola. Mas fomos notando que ele não acompanhava o ritmo das outras crianças. E fomos consultando outros médicos. Para saber o que estava a acontecer com a nossa criança. Mas antes do diagnóstico do autismo, uma doença rara já vinha cometendo o pequeno Hugo: fenilcetonúria. A OMS define a fenilcetonúria como um distúrbio metabólico hereditário que causa o acúmulo de fenilalanina no corpo, um aminoácido presente em alimentos. Lorena não tem dúvidas de que houve uma relação de causa e efeito entre a doença e o transtorno de espectro autista. Comecei a sentir um cheiro na roupa dele. O meu marido chegava e perguntava: mas vocês estão a lavar bem a roupa da criança? Sim, lavamos bem. Então ele exalava um cheiro na roupa, um cheiro de mofo.
Cheguei a comprar uma camiseta nova, a colocar o meu filho para dormir e ele acordava com aquele cheiro. Então comecei a investigar, cheiro de mofo na roupa. Então eu descobri que existe uma doença rara chamada senilfetonúria. É uma doença genética que, não tratada, ela causa este estado de autismo. O meu filho sofre dessa doença. É uma doença que não tem cura, mas ela pode ser controlada através da alimentação. Ele não toma leite, não come nenhuma carne, só come vegetais e arroz, para poder controlar essa doença. Então foi o que acabamos descobrindo e ele está nessa dieta, ele vive nessa dieta. Mas as sequelas dessa doença são o autismo. Portanto, o autismo é uma consequência desta síndrome. Exatamente. No caso do meu filho, é uma consequência dessa doença, chamada fenilcetonúria. Uma maternidade marcada por um grande desafio, o redobrar diário das atenções, um quadro que não promete cura, mas a aceitação da realidade e a esperança de contínuas melhorias. É duro. Primeiro, eu tive que aceitar. E aceitar não é fácil. Primeiro tem que aceitar. E a pessoa leva um período a aceitar. Quando aceitas, é quando as coisas abrem, que é para poder resolver, ou tentar resolver a situação. Andei por vários médicos para tentar resolver o problema da fala, resolver o problema comportamental. Porque o autista faz o que quer, a hora que quer. Então, problema comportamental, problema da fala. Então, fomos fazendo várias terapias em vários lugares, em várias instituições. E fomos para o geneticista, né, para procurar saber o que se passa, se os nossos genes, eu e o pai, não combinaram. Fomos ao nutricionista, fomos ao endocrinologista, psicoterapeuta, psicólogos, vários médicos. Mas o diagnóstico não fecha logo a primeira, porque para fechar o diagnóstico é necessário que haja a questão da linguagem comportamental, não sei o quê. Então, nessa altura, ele ainda falava um pouco, ainda socializava um pouco, ainda fazia tudo um pouco. Então, o diagnóstico não fechava. Então, andamos por isso. E depois surge uma questão que disseram que autismo não tem causa, não tem o porquê, não existe o porquê. Mas eu procurava saber, por isso é que eu fui até o geneticista, o Dr. Madeira. Fui até o geneticista para poder perceber que aquela gravidez eu segui à risca, tudo certo, para depois a criança ter aquele transtorno. Sendo o autismo um transtorno do neurodesenvolvimento, significa que aquela criança vai se desenvolver de uma forma diferente. Então, uma das primeiras características que os pais sempre notam é a questão da comunicação. Aquela criança que a partir dos 6 meses, já tem 1 ano e meio, já balbuciava, já dizia algumas palavras como papá, mamã, de repente há uma regressão.
esta criança já não comunica, já não verbaliza. Então, a maioria dos pais é este primeiro sinal. Depois, essas crianças apresentam um comportamento repetitivo, elas têm dificuldades em interagir com a mãe, por exemplo, quando estão a dar de mamar, eles não trocam olhares, não sorriem, que é algo característico do indivíduo no seu desenvolvimento. Então, estes pequenos sinais de comportamento, por exemplo, dificuldades em mudar a rotina, estar sempre com o mesmo objeto, são sinais que os pais podem ficar atentos e procurar algum especialista para poder descartar este diagnóstico ou algum atraso que possa acontecer. A falta de habilidade de socialização e comunicação constituem características comuns de pessoas com transtorno de espectro autista. Vários eram os mitos e estereótipos à volta de Hilton, mesmo por falta de informação. A dificuldade de socializar era notória, não é? Mas o meu pai, que foi chamado a minha creche na altura, quando era mais novo, eu tinha dificuldade de socializar com os meus próprios colegas da creche, então eu ficava mais do meu canto, mais centrado nas coisas lá da própria creche do que na escola como tal. E mais tarde também na escola, que diziam, este miúdo fica mais para o seu canto, não fica mais feliz junto às outras pessoas que fazem grupinhos e coisas do gênero, eu era muito mais do meu canto. Então é daí que se notou, mas não se sabia de autismo nessa altura, as pessoas nem sabiam que existia algo chamado autismo. Então era mais fácil associar, talvez não tenha tomado o remédio da lua, ou talvez seja algum tipo de comportamento seja inédito, então era assim que era associado, ou talvez até um maluquinho, como as pessoas que vocês podiam associar. Mas por verem que eu tinha muita atenção no que concerne à escola e a outras coisas, então diziam, olha, deve ser a forma dele de ser. Não sabia-se que existia alguma coisa com o nome autismo como tal. Então, só mais tarde é que as pessoas vieram realmente a associar isto ao autismo, porque eu também já mais tarde comecei a associar, a dizer abertamente às pessoas que eu era autista, porque nem eu sabia que eu era autista, não sequer sabia que existia alguma coisa que de nome autismo como tal. Então, só mais tarde eu também comecei a dizer e partilhei com alguns familiares, com algumas pessoas, e enfim, daí para frente as pessoas levaram com maior naturalidade. E não tenho nenhuma dificuldade no dia a dia de dizer que sou autista e de encarar coisas que tenham a ver com autismo, é neste sentido. Ainda há pouca informação sobre o autismo na nossa sociedade e não são poucas vezes em que os autistas sofrem o estigma, a discriminação, acima de tudo a exclusão social. A psicóloga especialista em autismo, Eugênia Pereira, aconselha a busca de uma ajuda profissional na existência de dúvidas sobre o comportamento das crianças.